Entendendo o mundo através do Espiritismo. Episódio 1. Uma das fontes que nos chegou para esta análise abre com uma frase que nos fica a remoer na cabeça. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. É uma ideia poderosa essa. É uma ideia de propósito, de cooperação. E, curiosamente, serve de pano de fundo para a nossa conversa de hoje, que mergulha nas origens de um movimento filosófico, o Espiritismo, que nasceu de fenómenos que, à primeira vista, parecem tudo menos cooperativos. Barulhos estranhos, objetos a voar. A grande questão que temos pela frente é: como é que se passa de mesas a levitar em salões de festa parisienses a uma doutrina complexa sobre a vida, a morte e o universo? E esse é o ponto-chave. O que vamos explorar hoje, com base nestas fontes, é precisamente como é que tudo isto começou. Não se trata de provar ou refutar os fenómenos, mas de seguir o rastro histórico. Exato. E perceber a sequência de eventos e as personalidades que transformaram o que parecia ser entretenimento de salão num corpo de pensamento estruturado. É uma viagem fascinante à mentalidade do século XIX. Ok, então vamos dissecar isto, porque grandes mudanças de pensamento nunca aparecem do nada, pois não? Não, nunca. As fontes falam-nos num conceito muito interessante, o dos precursores. A ideia de que, antes de uma grande revelação, há indivíduos que vão como que preparando o terreno. Sim, e as fontes dividem-nos em categorias, o que é útil. Aos precursores filosóficos, digamos assim, os clássicos, Sócrates, Platão. Claro. As suas ideias sobre a imortalidade da alma e o mundo para além do material já tinham deixado sementes no pensamento ocidental há séculos. Depois, e isto é crucial para perceber a época, temos os revolucionários científicos, Copérnico, Galileu. Sim, os que viraram tudo de pernas para o ar. Exatamente. Ao mostrarem que a Terra não era o centro do universo, eles fizeram mais do que mudar a astronomia. Eles ensinaram a sociedade a duvidar das verdades absolutas e a abrir a mente a novas e por vezes chocantes possibilidades. Mas a coisa aquece mesmo é com os chamados precursores diretos. Pessoas cujas vidas e experiências parecem quase um ensaio geral para o que viria a seguir. E aqui o caso de Emanuel Swedenborg, no século XVIII, é de ficar de queixo caído. Sem dúvida. Estamos a falar de um cientista e teólogo sueco, um homem respeitadíssimo, uma mente brilhante. Uma mente que, segundo os relatos, tinha capacidades extraordinárias. As fontes contam um episódio que se tornou famoso. Em 1759, Swedenborg está num jantar em Gotemburgo com a alta sociedade local. Certo. De repente, por volta das 6 da tarde, ele fica pálido e começa a descrever, com uma ansiedade visível, um incêndio que estava a acontecer em Estocolmo. Em Estocolmo, mas isso fica a mais de 400 quilómetros de distância. Exato. Naquela altura, isso era como estar do outro lado do mundo. Completamente. E ele não dizia apenas há um fogo. Pois não. Ele descrevia o seu avanço, rua por rua. Disse que o fogo estava a consumir a casa de um vizinho e a aproximar-se perigosamente da sua. Imagina o ambiente naquele jantar. Nem quero imaginar. O silêncio que se deve ter feito. Exatamente. Ele ia dando atualizações. 2 horas depois, às 8, levantou-se e disse, aliviado: graças a Deus, o fogo parou a 3 partes da minha casa. Uau! A história, claro, espalhou-se por Gotemburgo. O governador chamou no dia seguinte para saber o que se tinha passado. Só 2 dias mais tarde é que chegou um mensageiro de Estocolmo com as notícias. E o que ele relatou? Batia certo. Batia certo. Ao pormenor com tudo o que Swedenborg tinha descrito, incluindo a hora santa em que o fogo foi extinto. Isto parece tirado de um filme. E nem foi um caso único, pois não? Há outra história com a rainha da Suécia. Sim, em que ela o desafiou a dizer-lhe um segredo que só ela e o seu falecido irmão sabiam. Ele aproximou-se, sussurrou-lhe algo ao ouvido e ela ficou branca como a cal, a dizer que era impossível ele saber aquilo. O que é que isto nos diz sobre a mentalidade da época? Diz-nos que estes fenómenos, que mais tarde seriam classificados como mediúnicos, como a clarividência, já aconteciam. Swedenborg era um exemplo proeminente, mas não o único. As fontes mencionam Franz Anton Mesmer. O do magnetismo animal. Esse mesmo. Um médico austríaco que teorizou sobre uma espécie de fluido universal invisível, que ele acreditava conectar todos os seres vivos.
Embora a sua teoria tenha sido desacreditada cientificamente, a ideia de forças invisíveis a influenciar as pessoas estava a ganhar tração. Havia um terreno fértil para o inexplicável. Portanto, a Europa já estava a fervilhar com estas ideias. Mas a verdadeira explosão, o evento que acendeu o rastilho, aconteceu do outro lado do Atlântico, num sítio completamente inesperado. Sim, Vamos até a 31 de março de 1848, a uma pequena e modesta casa de madeira em Hydesville, Nova York. É aqui que conhecemos a família Fox e as suas duas filhas mais novas, Margaret e Catherine. e a história começa de forma clássica, quase como um conto de fantasmas. Ruídos estranhos na casa à noite. Pancadas, arranhões, barulhos de móveis a serem arrastados. Os rapos, como ficaram conhecidos. A família devia estar apavorada. Inicialmente sim, mas as duas meninas, com a curiosidade destemida das crianças, em vez de fugirem, começaram a interagir com os barulhos. E aqui dá-se o clique. Elas percebem um padrão e estabelecem um código que viria a ser conhecido como tipologia. Nem mais. Uma pancada para sim, duas para não, e um alfabeto onde cada letra correspondia a um número de pancadas. De repente, o barulho caótico tinha uma voz. E essa voz tinha uma história para contar. Uma história bem macabra, aliás. A entidade comunicante identificou-se como o espírito de um vendedor ambulante chamado Charles Rosma. Através do código, ele contou que tinha sido assassinado naquela casa 5 anos antes. Meu Deus. Roubado em $500 e que o seu corpo estava enterrado na adega. E a parte que transforma isto de uma história de terror local num fenómeno mundial é que anos mais tarde encontraram mesmo restos mortais, certo? Certo. Durante umas obras na casa foram encontrados ossos humanos e uma caixa de lata de vendedor ambulante entre as paredes da adega, exatamente onde o espírito tinha indicado. Isto foi a prova de que precisavam. Uau! E este evento é considerado por todas as fontes como o marco zero do chamado espiritualismo moderno. O fenómeno não ficou em Hydesville. As irmãs Fox tornaram-se celebridades e os fenómenos espalharam-se como um incêndio. O que é fascinante é que isto não atraiu apenas os curiosos, atraiu cientistas. Exato! Deixou de ser superstição e passou a ser um objeto de estudo. E aqui entra uma das figuras mais impressionantes que as fontes mencionam, Sir William Crookes. Ah, sim. Não estamos a falar de um qualquer, era um dos físicos mais respeitados da Grã-Bretanha, membro da Royal Society, descobridor de um elemento químico, o tálio. E inventor do tubo de Crookes, que foi fundamental para a descoberta dos raios-x. Um homem do método científico até o tutano. E este homem decide arriscar a sua reputação para investigar estes fenómenos. E põe mesmo as mãos na massa. Ele passou anos a estudar médiums em condições de laboratório controladas. O seu trabalho mais famoso foi com a jovem médium Florence Cook e a materialização de um espírito que se dizia chamar Katie King. E ele não se limitou a observar de longe, pois não? De todo. As fontes descrevem como ele entrava na cabine onde o fenómeno ocorria, media a altura do espírito, tirava-lhe o pulso, verificava a sua respiração e até cortou madeixas do seu cabelo para analisar. Incrível! Ele estava a aplicar o rigor da física a algo que parecia desafiar todas as suas leis. Imagina os seus colegas da Royal Society a revirarem os olhos e a dizerem que ele tinha perdido o juízo. Com certeza, mas a conclusão dele depois de tudo isto, essa é a parte mais poderosa. Depois de anos de investigação, ele publicou os seus resultados e escreveu uma frase que ecoou pelo mundo. Eu não digo que estes fenómenos são possíveis, digo que eles são reais. Uau! Vindo de uma autoridade como ele, isto teve um impacto sísmico. Enorme, deu uma espécie de permissão intelectual para que outras pessoas sérias levassem o assunto a sério. Foi a passagem do domínio do oculto para o domínio do investigável. Portanto, temos a faísca em Hydesville e o combustível da validação científica de homens como Crookes. O fogo alastra-se e chega em força à Europa, especialmente a Paris. E aqui o fenómeno assume uma forma muito específica. As mesas girantes. Sim, a grande moda. As fontes pintam um quadro vívido da elite parisiana nos seus salões opulentos, a reunir-se não para ouvir poesia, mas para se sentarem à volta de uma mesa e esperarem que ela começasse a saltar, a levitar. E a responder a perguntas com pancadas nas pernas, tornou-se o entretenimento da alta sociedade. Era uma mistura de curiosidade, diversão e um certo frisson com o desconhecido. Contudo, algumas pessoas viam algo mais do que um simples passatempo.
Depois viam Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, que se tornou um grande defensor do espiritualismo, descreveu este período não como uma série de eventos aleatórios, mas como uma invasão organizada do mundo espiritual. Uma invasão organizada, gosto dessa expressão. A ideia era que estes fenómenos físicos, por vezes até um pouco ridículos, como as mesas dançantes, eram a única forma de abanar uma humanidade extremamente materialista e chamar a sua atenção para outra realidade. É uma perspectiva interessante. E no meio de toda esta febre, desta mistura de festa e fenómeno, surge em Paris a figura que vai mudar as regras do jogo. O homem que não estava interessado no espetáculo. Mas sim na causa por detrás dele. O seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rievael. E Rievael era, em tudo, o oposto da figura que se esperaria ver envolvida nisto. Completamente. Não era um místico nem um caçador de fantasmas, era um dos mais respeitados educadores de França, um pedagogo, discípulo do famoso Pestalozzi, autor de inúmeros livros sobre matemática, gramática. Era, acima de tudo, um homem de lógica, método e razão. Exato. A única pessoa que se deixaria levar por uma moda de mesas a falar. E as fontes sublinham o seu ceticismo inicial, o que é crucial para a sua credibilidade. Sim, a história de como ele se envolveu é fantástica. Um dia, em 1854, um amigo, o Sr. Fortier, fala-lhe das mesas que falavam. E a resposta de Rievael, citada nas fontes, diz tudo sobre ele. Respondeu provavelmente com um sorriso irónico. Só acreditarei nisso quando o vir. E quando me provarem que uma mesa tem um cérebro para pensar, nervos para sentir. É uma ótima resposta. Basicamente, deixem-se de histórias. E que se pode tornar sonâmbula. Até lá, para mim, isso não passa de um conto para adormecer crianças. Ele descartou o assunto completamente. Mas a história perseguiu-o. Um ano depois, em maio de 1855, outro amigo, o professor Carlotti, abordou-o de uma forma mais séria, mais científica. E Rievael, por curiosidade intelectual, aceitou finalmente ir observar. E o que viu mudou tudo. Ele viu uma mesa a levantar-se, a responder a perguntas. E a sua reação não foi de conversão imediata. Não, foi a de um cientista perante um dado novo. Ele disse para si mesmo: há aqui um facto que tem necessariamente uma causa. Qual é a lei que rege isto? E essa pergunta foi o ponto de viragem. Foi tudo. Enquanto os outros nos salões se contentavam com o quê, o fenómeno, Rievael ficou obcecado com o porquê, a causa. Ele começou a frequentar sessões de forma sistemática, mas com um caderno de notas. Começou a fazer perguntas, a analisar as respostas. A procurar inconsistências. Exato. E reparou que as comunicações que chegavam através de vários médiums não eram triviais. Quando elas as organizava, elas começavam a formar um sistema filosófico incrivelmente coerente e profundo. Então, e este é o grande salto. Como é que se passa de pancadas numa mesa para um livro com mais de 1000 perguntas e respostas sobre a origem do universo, o propósito da vida? A reencarnação e por aí fora. Como é que se constrói uma filosofia a partir do que parecia ser um código Morse paranormal? Através de um método. E foi essa a grande genialidade de Rievael, que entretanto adotou o pseudónimo Allan Kardec para separar o seu trabalho pedagógico desta nova investigação. Certo. O seu trabalho não foi o de um único médium a receber uma revelação. Foi o de um codificador, um organizador. Ele não confiava numa única fonte. Ele desenvolveu o que chamou de controle universal do ensino de espíritos. Isso há um controle de qualidade científico, quase uma revisão por pares, mas com fontes do outro lado. É uma boa analogia, é isso mesmo. O que ele fazia era o seguinte: formulava uma pergunta sobre um tema fundamental. Por exemplo, o que é Deus? Ou qual o objetivo da encarnação? Depois, submetia essa mesma pergunta a dezenas de médiuns diferentes, em Paris, em Lyon, noutras partes do mundo, através de correspondentes, sem que estes médiuns se conhecessem ou soubessem das respostas uns dos outros. E depois comparava as respostas. Exatamente. Ele só aceitava como parte da doutrina os princípios em que havia uma concordância e uma lógica consistentes na vasta maioria das respostas. Dadas por aquilo que ele classificava como espíritos superiores, certo? Exato. Se uma resposta fosse isolada, contraditória ou demasiado bizarra, ele colocava-a de lado. Era uma opinião individual, não um princípio geral. Foi um trabalho monumental de análise comparativa, especialmente numa era sem internet. Ele transformou o caos aparente dos fenómenos num cosmos de pensamento lógico.
O resultado de todo este esforço hercúleo foi O Livro dos Espíritos, cuja primeira edição saiu a 18 de abril de 1857. E nem mesmo essa obra foi estática. Pois não, e as fontes mostram isso bem. A primeira edição tinha 501 perguntas. Kardec continuou o seu trabalho, a refinar, a aprofundar, e a segunda edição, a definitiva, publicada em 1860, já continha 1019 perguntas e respostas, muito mais elaboradas. Mostra que não foi uma revelação caída do céu, mas um processo contínuo de investigação. Sem dúvida. Ele pegou no que eram fenómenos dispersos e deu-lhes uma espinha dorsal filosófica, moral e, na perspectiva dele, científica. O grande paradoxo que as fontes revelam é que o espiritismo não nasceu apesar do ceticismo da época, mas por causa dele. É uma boa forma de ver as coisas. Foi a obsessão do século XIX com um método, com a observação e com a lógica, personificada por um homem como Kardec, que deu a estes fenómenos a credibilidade necessária para passarem de contos de fantasmas a uma filosofia estruturada. Recapitulando, o percurso que fizemos foi incrível. Começámos com as sementes filosóficas na antiguidade, vimos a mentalidade europeia a ser abalada por novas descobertas, assistimos à faísca de fenómenos numa casa modesta na América. Que se transformou numa moda nos salões de Paris. E terminamos com o trabalho paciente e metódico de um educador cético que, em vez de se deixar levar pelo espetáculo, procurou a lei por detrás da desordem. É essa a narrativa. As fontes apresentam o nascimento do espiritismo não como uma religião baseada na fé cega ou numa revelação a uma só pessoa, mas como uma doutrina que surgiu da tentativa de compreender, através da razão, fenómenos que desafiavam o conhecimento da época. A sua premissa era trazer para o campo da lei natural o que antes era visto como sobrenatural. E isso deixa-nos com uma reflexão final, que me parece inevitável. Uma das fontes, a de Conan Doyle, descreve estes fenómenos do século XIX como uma invasão organizada para despertar a consciência humana. A minha pergunta, e o pensamento que deixo no ar, é: se algo semelhante acontecesse hoje, na nossa era da desinformação, das redes sociais, dos deepfakes e da inteligência artificial, como é que reagiríamos? Seríamos capazes de distinguir um fenómeno genuíno de uma farsa incrivelmente bem elaborada? É uma pergunta assustadora. E, talvez mais importante, no meio de tanto ruído, tanto imediatismo e tanta polarização, haveria espaço para um investigador paciente e metódico como Kardec ser sequer ouvido? Gostou desse episódio? Comente aqui, nós vamos ler todos os comentários. Até o próximo episódio. Tchau!